Amigos e amigas do programa Hora da Notícia, na última semana a população de Oroz percebeu a reabertura da válvula dispersora do Açu de Oroz. E muitas perguntas surgiram e o nosso Portal Oroz esteve lá na válvula mostrando como é que está hoje a válvula do Açu de Oroz e eu converso agora para trazer mais esclarecimentos sobre esse tema o gerente regional da COGÉ, o Anatarino Torres. Anatarino, primeiramente eu quero agradecer pela disponibilidade e atenção de conversar com a gente aqui do programa Hora da Notícia do Portal Oroz. Seja bem-vindo. Obrigado Josenberg aí pelo convite, estar participando aí do seu portal, que tem um alcance muito grande na região, e é interessante realmente você ter esse posicionamento para que a gente fale do que está acontecendo, o porquê que nós aumentamos aí a vazão da válvula na última semana. Anatarino, a população de Oroz se pergunta o porquê dessa abertura diante de um inverno tão bom que a gente teve em nossa região. Por que a válvula foi reaberta com essa vazão? Pronto, então vamos lá. Queria primeiro passar para você assim, que o pessoal da região, o pessoal da sede, enfim, o pessoal da região tem que entender que o Oroz, ele é um açude, é o segundo maior do estado do Ceará, né? É uma capacidade de quase 2 bilhões de metros cúbicos, que hoje está aí com 28 milhões, né? Mais de 540 milhões de metros cúbicos. Então, por ele ser tão grande, ele tem demandas importantes, né? Ele é fundamental para o desenvolvimento da região, para o abastecimento humano da população, para a dessedentação animal, para irrigações, para a criação de peixes, enfim. Para o pessoal entender aí as demandas do Oroz, certo? Eles têm as demandas de usos de montante, são aquelas captações de comunidades, de irrigação, dessedentação animal, que é captada na bacia do açude direto. Na demanda de montante, a gente ainda tem os usos, né, para a região de Lima Campos, né, aquela região ali de Pedregulho, Igarói, Palestina, Baçucê, e abastece durante muito tempo, nesses últimos anos, principalmente a cidade de Icó e o distrito de Lima Campos, certo? A gente tem uma outra demanda importante dele, que é a transposição do Oroz Feiticeiro. Aí são mais de 30 quilômetros que o projeto original do Oroz é para mandar água até o açude Feiticeiro. Claro que por causa das chuvas abaixo da média nos últimos anos, a gente só está mandando água até o açude Pedra Branca e lógico que a gente manda quase todos os dias água para o canal, né, beneficiando toda essa região. Por último, a gente tem uma outra demanda que é importante os seus ouvintes, você, Josenberg, entender que o Oroz, ele tem atualmente, nos últimos anos, o papel fundamental para perenizar o rio Jaguaribe abaixo da válvula, mais ou menos a 95 a 100 quilômetros abaixo. Ou seja, ele tem um papel fundamental de perenizar o rio até a captação da cidade de Jaguaretama. Tudo isso porque, no caso da cidade de Guaretama, os açudes que abastecem a cidade secaram algum tempo atrás, eles pegaram água agora, mas não é o suficiente. Então, a gente tem que perenizar o rio até esses 100 quilômetros. Da válvula até esses quase 100 quilômetros, ainda temos o abastecimento humano da sede municipal de Jaguaribe, da sede municipal de Pereiro e de diversos distritos, como Cruzeirinho, Mapuá e tantas outras comunidades que tiram, né, aquelas comunidades pequenas de 100 famílias, de 50, enfim, além de toda a dessedentação animal desse trecho e também pequenas irrigações até 2 hectares, né, segundo as premissas que a gente trabalha, certo? Então essa é a demanda principal do Oroz, o rio Jaguaribe. Então a gente tem 2 formas de mandar água pelo leito do rio Jaguaribe, aumentando a válvula ou aumentando as turbinas, que são aquelas turbinas que mandam água ali pela adutora para ir para o Oroz Feiticeiro, certo? Então, todas essas vazões, tanto do primeiro semestre como do segundo, elas são discutidas com a sociedade civil através dos comitês de bacias. Então, tudo que a gente faz, ela tem transparência e tem números acordados antes, certo? Tanto no primeiro semestre como no segundo. Naturalmente, eu quero que o pessoal entenda, quem está nos escutando, que no primeiro semestre, que é isso que a gente está meio que terminando agora, é onde temos a quadra chuvosa,
a vazão aprovada para o Oroz, ela é muito menor do que a do segundo semestre. Isso é natural, porque no segundo semestre não chove e a evaporação é enorme e os consumos também aumentam, certo? Então, no primeiro semestre agora, deste ano, nós aprovamos, né, o Comitê de Bacias, 1.200 litros por segundo para toda a demanda do Oroz, que é a de montante, a que eu falei, de Feiticeiro, Lima Campos e a da válvula, certo? Esses 1.200, quando começam as chuvas, e aí eu quero que o pessoal entenda uma coisa, quem está nos escutando, esses 100 quilômetros que eu falei, se a gente sai da válvula do Oroz e percorre 15 quilômetros, eu acho que a gente ainda está no território de Oroz, mas já lá em limite com o município de Icó, o território. Então, a 15 quilômetros, quem conhece vai saber que desce o Rio Salgado, que é o rio que onde escoam as águas que vêm do Cariri Oeste, né? E que é o principal, na verdade, o principal rio que bota água no Castanhão. Todo o aporte do Castanhão praticamente é do Salgado, né? Então, nesse primeiro semestre, quando o Rio Salgado ele escoa e passa da cidade de Icó e entra ali na forquilha do rio e encontra o Rio Jaguaribe, toda vez que isso acontece no primeiro semestre, a gente reduz drasticamente a vazão pela válvula do Oroz, certo? Para você entender melhor, vocês, até o dia 19 de fevereiro desse ano, a válvula estava em torno de 1.300 a 1.400 litros, né, do Oroz para o Rio Jaguaribe, para esse trecho que eu já falei. Dia 20, o Salgado adentrou, né, no Rio Jaguaribe. Então, imediatamente, a gerência, né, a gente envia todo aumento e diminuição da válvula, a gente envia um ofício para o DENOX. Então, naquela oportunidade, 20 de fevereiro, de 1.300, 1.400 litros por segundo, nós reduzimos a válvula para apenas 300 litros por segundo. Então, vocês que são da região, vocês perceberam isso é um fato. Vocês perceberam que a válvula está muito baixa. Então, do dia 20 de fevereiro até hoje, são quase 4 meses. São 117 dias com a válvula do Oroz com a vazão de apenas 300 litros por segundo. O que é que aconteceu para que justificasse esse aumento? No mês de abril, as chuvas deram uma diminuída na primeira quinzena de abril, aí deram as chuvas boas na segunda quinzena de abril. O mês de maio, ele veio dar umas chuvinhas, né, meio que depois do dia 20, mas não foram as chuvas suficientes como foram em março e abril, não foram tão grandes. E hoje a gente já está no dia... Hoje são 22. O mês de junho praticamente não choveu mais. Então eu quero que o pessoal entenda isso. Na medida que não chove, os rios param de escoar. Então, tanto o Rio Jaguaribe, abaixo da tomada do Oroz, até esses 15 quilômetros, baixou demais, porque a gente só estava com 300 litros. E o Rio Salgado, ele está escoando muito pouco em relação a março e abril, que justificava a gente ter aquelas vazões baixas da válvula. Então, nós aumentamos a válvula na terça-feira para 1.500 litros, 1.400, perdão, exatamente porque esses trechos baixaram. E a gente tem diversas populações ao longo desses 100 quilômetros que precisam dessa água. Então, se a gente esperar mais 10 ou 15 dias, os rios secam e a gente tem que aumentar uma vazão maior. A gente tem que mandar uma vazão pela válvula maior ainda. Então, esses aumentos que a gente dá, tudo é tecnicamente confiável e a gente faz exatamente para ter operações eficientes. Então, nós aumentamos no dia 16, terça-feira. Essa semana a gente vai dar uma averiguada no trecho, uma consulta. Pode ser que a gente volte a diminuir um pouco a válvula. No entanto, não tem como mais nós diminuirmos para 300 ou 500 como estava antes, né? Assim, no período chuvoso. A gente pode ser que diminua para 1.000, 1.200, e aí sim a gente vai ficar sempre avaliando esses trechos. Eu digo mais, na medida que o período seco vai aumentando, setembro, outubro, novembro, a gente vai aumentar mais as vazões.
exatamente porque o Oroz tem toda essa demanda e uma importância fundamental para a sociedade, né, do Centro-Sul e do Médio Jaguaribe. Tá certo? Então, eu queria a compreensão de vocês aí que tem os blogs, que fazem o papel de vocês, mas eu queria que a população entendesse essa questão da divisão igualitária das águas. Né? Então, o Oroz é muito importante. Um reservatório, quando ele é construído, ele também é para distribuir riqueza, distribuir água para as populações, as pessoas. E é isso que a COGE, juntamente com o Comitê de Bacias, inclusive os comitês dessas reuniões são abertos para quem quiser participar. E a gente aqui da gerência estamos sempre disponíveis para vocês aí de Oroz, de COS, seja lá de quem for, da mídia, de blogs, estamos sempre aqui para tirar essas dúvidas. E por isso que eu agradeço muito a você essa oportunidade. Natarino, esse é o principal questionamento da população. Você dizia para a gente que estava em média 300, 500 litros por segundo nos últimos 2 meses, mais de 2 meses. Quase 4, isso. Quase 4 meses. Então a população se questiona por que não aumentar, por exemplo, para 800, né? Por que aumentar tanto, 3 vezes mais a numeração? A gente sabe que a água é um bem comum, né? Que a gente tem que dividir riquezas. A população nem questiona essa divisão, é mais a quantidade liberada. Não, concordo, perfeito. Então a explicação é exatamente essa. Como os rios baixaram muito, inclusive eu queria que mencionasse que boa parte do esgoto de Oroz vai aí para dentro do rio. Se a gente mantivesse só 300 litros por segundo, no momento que não chove mais, como é que essas populações abaixo iam receber essa água? Muito suja. Então essa onda que nós demos agora, terça-feira, foi realmente para dar assim, uma lavagem, né, uma espécie de onda no rio, né, a gente aumentar essa vazão, dar uma alimentação no lençol freático do rio, mas como eu vou te dizer, essa semana nós estaremos avaliando essa possibilidade de diminuir. E aí sim, ficar eu acho que com 800 é pouco, a gente já tem esse conhecimento, mas pode ser que a gente diminui para 1.000, 1.100, sim, a gente vai avaliar isso. Então, esse aumento, ele não vai ser, assim, não necessariamente é constante nos próximos 15, 20 dias. A gente pode dar uma diminuída, depois dar uma aumentada. A gente trabalha muito dessa forma, essas ondas que acontecem, inclusive, no segundo semestre, quando a gente precisa mandar água para Jaguaretama, aí a população se assusta, mas é exatamente isso. A gente trabalha com a vazão menor. Quando é preciso chegar, por exemplo, em Jaguaretama, a gente dá uma onda grande para que a água tenha velocidade. Se a gente, um exemplo, matematicamente, se a gente está aqui com 2.000 litros por segundo, e eu acho que em 15 dias, se eu aumentar para 3.000 litros, vai chegar em Jaguaretama. Mas se eu sei que em 6 dias, se eu botar para 4.000 essa água chega, então a gente ganha eficiência na operação. Por isso que em alguns determinados momentos do ano, a gente aumenta essa válvula, não é para desperdício, é pelo contrário, é para a gente ganhar na eficiência. Mas, por fim, a sua pergunta a gente vai estar avaliando até quarta-feira e provavelmente a gente vai reduzir mais um pouco. Não para 500, 600, mas pode ser que dê para ficar aí com 1.000, sim, com certeza. Pode ter certeza disso. Natarino, nos últimos dias, a população do estado do Ceará, principalmente quem precisa da água todo santo dia, começou a ter uma nova esperança com a chegada do Rio São Francisco aqui no estado do Ceará. Há alguma previsão da chegada das águas do São Francisco aqui na nossa região? Sim. O que a gente escuta aí, né, direto na mídia, é que agora, adentrar mês de junho, segundo semestre, o Estado vai estar aí preparado para receber a transposição do São Francisco em direção ao Castanhão, certo? Só que é interessante a gente esclarecer algumas informações para o pessoal. Nesse primeiro momento, essa transposição do São Francisco, que vai adentrar no Ceará, é em torno de 12.000 litros por segundo, certo? 12.000 litros por segundo, que vai entrar lá na Barra de Jati e vai entrar pelo CAC 1, né, o trecho 1, lá na região ali do Cariri. Então, você imagina que 12.000 litros por segundo, depois que percorrer quase 50 quilômetros de canal, né, concreto, que realmente não tem infiltração,
Ele vai entrar num trecho do rio seco, do riacho seco, para depois entrar num rio salgado. Para ele poder chegar no Castanhão, ele vai percorrer, eu acho que mais de 200 quilômetros pelo rio. Então, assim, a gente tem a evaporação grande no segundo semestre, a gente tem a infiltração natural, né, do solo, do aluvião, e a gente vai ter, provavelmente, várias captações ao longo dessa água. Então, é impreciso a gente dizer nesse momento qual vai ser a importância desses 12 metros cúbicos por segundo para o Castanhão. Entendeu? Então, assim, vai ser importante, pelo menos vai estar pronto para uma urgência, emergência, esses 12 metros cúbicos por segundo. Dentro de uma necessidade futura, ela poderá ser aumentada, mas tem que ser negociada, não é tão simples, vai ser uma água cara, provavelmente. Enfim, a notícia boa é que está pronto, mas a gente tem muitas incertezas de como será essa operação. Natarino, eu não posso deixar de comentar com você um fato ocorrido há cerca de 2 semanas atrás, ali na Montante, no distrito de Guaçucê, no sistema de bombeamento do Açu de Oroz para o Lima Campos, que alguns irrigantes lá de Icó, eles arrombaram a parede. Como é que fica essa situação desses irrigantes que questionam a demora na resposta da COGÉ para que eles que justificam a demora para aquela ação que a gente conheceu através de vídeos gravados por eles mesmos? Qual é o posicionamento da COGÉ? O nosso posicionamento, assim como do Comitê de Bacias e dos entes que fazem o sistema hídrico do Ceará, assim, a gente recebeu aquilo com uma certa tristeza, né? Por quê? Porque esse processo das alocações, que eu falei do Rio, do Oroz Feiticeiro e do Lima Campos, eles são tratados dentro do Comitê de Bacias. Então, para o primeiro semestre, praticamente, o uso principal é para o Rio Jaguaribe, exatamente porque é quase 100 quilômetros, tem uma demanda enorme. Mas, para aquela região do Feiticeiro, nós também asseguramos o abastecimento humano das localidades, através do bombeamento da COGÉ. O que o pessoal fez, o pessoal ali da região, os agricultores, eles tiveram um bom inverno, certo? Só que agora, no começo de junho, como as chuvas pararam, eles já estavam pedindo para a COGÉ bombear e mandar água para a região dos irrigantes. E essas vazões, macrovazões, não estão acertadas. Como eu falei, no primeiro semestre, a vazão ela é muito menor, em torno de 1.200 litros, como foi nesse. E para o segundo semestre, a gente já está discutindo isso, inclusive juntamente com pessoas da Bacia do Salgado, e que o pessoal dos irrigantes também tem conhecimento dessas negociações, que acontecem no final de junho para o começo de julho. Aí sim, depois dessas alocações, que a gente tenta distribuir as águas do Oroz para esses hidrossistemas, eles terão essa água. Eles terão essa água. Então, eles apenas se anteciparam, um processo que eles têm conhecimento, por uma certa irresponsabilidade deles. Eu sempre, eu sou filho de agricultor, entendo, pessoal, mas claro que quando a gente está do outro lado, a gente tem que ver toda essa parte técnica, né? Então, em nenhum momento, nesses 3, 4 anos de seca, a COGÉ, o Estado, investiu ali muito dinheiro naqueles bombeamentos. A gente paga uma energia altíssima para atender a população, principalmente para o uso prioritário, que é o abastecimento humano e dessedentação animal. Tá certo? Então, esse ano, como o Oroz pegou um aporte melhor, né, desde 2011 que não tinha um aporte tão bom, então a gente já está preparando os cenários, juntamente com o Comitê de Bacias e com o CONÉ também, COGÉ, uma vazão maior para Lima Campos do que nós mandamos nos últimos 2 anos. Já pensando exatamente nesse uso da irrigação, porque a gente entende, é claro que a gente entende. A questão dos irrigantes é saber os momentos corretos, né, de esperar essas decisões. Então, por causa de 15, 20 dias, eles não quiseram esperar. Então, volto a mencionar. Nos últimos 2, 3 anos, a gente estava mandando água somente para abastecimento humano, porque o Oroz começou o ano praticamente seco. E agora, com esse aporte, a gente já está discutindo oferecer para a região mais água,
Por exemplo, ano passado foi 400 litros por segundo. A gente está aí trabalhando para mandar 500, 600 ou até um pouquinho mais, a depender das discussões para aquela região. Então, eles fizeram assim, um ato que retiraram aquilo, né, mandaram água por gravidade, porque no momento não era, mas assim, eles não tiveram consciência que nos próximos dias essa água não vai continuar mais passando, porque vai equilibrar a água do túnel com a água do Oroz, já que a cota de gravidade não foi atingida. Então, daqui a alguns dias, eles vão precisar do bombeamento do Estado, da COGE, que são as decisões tomadas pelo comitê. Então, assim, né, assim foi infeliz, né? Eu até entendo, porque são agricultores e que precisam do alimento, da família, e quem não apoia a agricultura? Mas, enfim, não custava nada ter esperado 20 dias, 25, é uma questão de 2, 3 semanas. Natarino, eu quero agradecer pelas suas informações, pelos esclarecimentos. A população também agradece, porque a gente ter a informação é a melhor forma, né, de se posicionar diante dessa situação. Os microfones aqui do programa Hora da Notícia, do portal oroz.com.br, sempre estão abertos para você, para a COGE e para as autoridades do nosso estado. Ok, eu agradeço muito, né? Foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade de conversar com você e eu sei que do seu alcance. Então a gente está sempre à disposição, tanto para você, como para quaisquer radialista, que tenha os blogs, enfim, qualquer mídia social, a gente está aqui para esclarecer. Nós da COGE, nós trabalhamos com muita transparência, sempre. Em nenhum momento, qualquer pessoa pode pedir dados, pedir informações, pode ligar, porque a gente vai estar aqui sempre à disposição para atender vocês. Agradeço demais a oportunidade. Obrigado, Natarino, por conversar com a gente, e o Portal Oroz agradece mais uma vez.